você uma coisa que ocorreu agora aqui no meu coração. Você que está buscando a bênção de Deus, eu tenho que ser muito sincero para você. Ele abençoa, mas é mais ou menos igual estudar. Vamos dizer que uma pessoa nunca foi à escola. É quase impossível encontrar hoje uma pessoa que não foi. Mas tem uma que os pais colocaram desde cedo lá na fazenda trabalhando e não sabe nem escrever. Mas quando ele vê um médico consultar, ele quer ser médico. Como é que eu faço? Você tem que aprender a ler e escrever. Não, só quero consultar, mas não pode, tem que aprender. Você tem que aprender os princípios elementares da fé. Como é que você faz para falar com Deus? Como é que Deus responde? Que infelizmente a maioria nesse caso é analfabeta, biblicamente falando. Ela tem doutrinas religiosas das mais diversas que existem, mas nenhuma delas traz Deus em ação. E quando o povo aprende, eu estou nessas campanhas, agora eu fui a Santa Catarina, fiz 9 reuniões no estado, cidade diferente, cada uma delas, uma reunião só, e daria para fazer várias, porque tinha que ir para outro lugar, não se acede que eu fiz 3 reuniões no mesmo local. E aí Deus abençoou poderosamente, como aquele testemunho que vim ainda há pouco, e vamos ver daqui a pouco também um relatório do que aconteceu lá em Joinville, um extrato, porque foi muita coisa que Deus fez, e Ele continua fazendo, Ele quer abençoar. Aquilo que você vê na Bíblia não aconteceu só porque Jesus era o Filho de Deus, não, aconteceu porque Ele veio nos dar o exemplo. Ele falou disso lá em João capítulo 3, versículo 15, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Mas não adianta a pessoa que não sabe os princípios elementares, então eu vou fazer. Não é que você tem que aprender a ler para poder ter fé. Você pode continuar sem saber ler, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Ela salta aos seus olhos assim, e você vai crendo e vai abençoando. Um dos homens que mais foi usado por Deus no século passado foi um inglês que era analfabeto, Smith Wigglesworth, o nome dele. Esse homem era encanador e ele aprendeu a palavra de Deus por ouvir as pregações. Todos os livros que são dele, ele não escreveu nenhum, ele mesmo conta isso, que eles pegavam as pregações dele, gravavam, e depois as pessoas que sabiam escrever colocavam no estilo literário de livro, e as pessoas gostavam. Esse homem foi muito usado por Deus, tremendamente usado. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus, ele deu ouvido, atendeu. Teve um caso que me emocionou. Ele foi orar para uma pessoa, e quando chegou lá, Deus falou no coração dele, não precisa orar, só clame o nome de Jesus. Ele falou assim, olha, nós vamos fazer assim, todo mundo aqui vamos clamar, Jesus, Jesus. Não é para você imitar, porque se Deus não falar isso, se Deus falar, você pode fazer. Jesus, Jesus. Aí começaram a se alegrar, o homem deu um pulo da cama e saiu andando, completamente curado. Aí outras pessoas querem fazer a mesma coisa, mas Deus não deu aquela direção. Então a gente, como aqui agora, eu vou lhe passar a palavra, para você entender o que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo é o que Ele quer fazer na sua vida. Vamos agora para o Salmo 104, que foi escrito pelo rei Davi. Eu já tenho falado aqui alguns desses versículos. Hoje eu vou falar do 27. O rei Davi estava escrevendo e disse o seguinte: todos esperam de ti que se lhes dê o sustento em tempo oportuno. Os versículos anteriores ele falou do mar com seus grandes peixes. Versículo 25, tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes, e nenhum deles morre de fome. Todos eles, todos esperam de ti, que é o 25, e que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. A gente que é de Deus deve esperar que Deus vai dar para nós o sustento em tempo oportuno. Quando menos a gente espera, aquela resposta que nós precisamos salta aos nossos olhos e a gente agarra aquela resposta. E aí, o que vai ocorrer? A gente vai simplesmente determinar a bênção e vamos receber. Mas temos que perseverar. Tem vezes que a batalha é mais séria. E nós vemos isso na Bíblia. Quando o rei Davi, eu sempre cito isso, o rei Davi sucedeu o rei Saul.
porque ele foi aquele que venceu o gigante Golias. O Saul perseguiu Davi para matar. O Saul tinha um olho no Davi tremendo para acabar com Davi, o herói que libertou Israel da mão dos filisteus. Mas só que os filisteus ficavam só pisando no Saul. Ele procurava Davi e guerreava contra os filisteus. A vida toda só fazendo isso. E o Davi se escondendo. Uma vez ele estava numa cidade que era um buraco e era toda fechada por montanhas, e avisaram o Saul. O Davi sentiu no coração, vamos embora. Quando Saul chegou, agora ele é nosso. Ele andava com 3.000 soldados para prender o Davi. O Davi andava com os homens que acompanhavam ele, 600 homens. Aí quando chegaram, fecharam, foram ver, Davi já tinha escapado. O final da coisa foi o seguinte: havia uma colina e o Davi estava do lado e o Saul do outro lado. E o Davi andando, fugindo do Saul, e o Saul andando. E o Saul que encurralou ele ali, porque essa colina aqui dava no despenhadeiro. O Davi não poderia fugir. E foi. Mas o homem acreditava em Deus. Quando o Saul ia colocar a mão nele, chegou um pessoal do Saul correndo. Ei, os filisteus entraram em tal parte, vamos para lá. Deixaram o Davi escapou. Não é que seria o final dele, Deus mostrando que Deus protegia. Então, se você é de Deus, agora um outro recado eu estou dando, e você está sendo assim atacado, com uma dorzinha aqui, um problema ali, não dê bola para isso não. Fala: Deus, só me dá o poder que eu vou mandar isso embora. Você está sendo treinado para maiores obras que um dia virá. Deus tem onisciência, Deus sabe tudo que vai ocorrer conosco. Mas se você não vence o pequeno, como você vai vencer o médio? Você não vence o médio, como é que você vai vencer o grande? Você não vence o grande, como é que você vai vencer o grandalhão? Davi estava tomando conta do rebanho do pai dele, algumas ovelhas, e de repente ele viu um leão andando na região. Bom, o leão podia estar atrás da ovelha ou atrás dele. Ele já, naturalmente, pegou uma faca, colocou em um lugar do corpo e ficou olhando. E era de Deus, era corajoso. A Bíblia diz, no Provérbio 28, que o Filho de Deus, ele é intrépido como o leão. Isso na tradução atualizada. Intrépido é que não tem ausência de medo. O leão não tem ausência de medo. Mesmo Davi ali, ele ficou. De repente, ele viu uma ovelhinha e correu e pulou em cima dela. O que o Davi fez? Correu para cá? Não, Davi pulou em cima do leão. Na hora que o leão viu para atacar, ele passou a faca no pescoço do bicho e o bicho perdeu a vida. Esse fato fez o rei Saul acreditar que ele podia lutar contra o gigante, que ele queria lutar. Você não pode, você é um jovem. Olha, eu sou forte, eu não tenho condição. Rei, eu vou lhe contar um caso. Aí o rei ficou todo assim: verdade, verdade. Vou lhe contar outro. Veio um urso. O urso teve o mesmo destino do leão. O que era meu ninguém toma. Esse homem está desafiando os exércitos do Deus vivo. Ele vai ter a mesma sorte. E o Davi fez a obra. Por quê? Porque confiava em Deus. Mas ele, se corresse do leão, ele não teria outra chance. Se você correr desse mal seu, você não vai ter outra chance de vencer. Você pega com Deus agora que você vencerá. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus aqui, voltando ao Salmo 104, está bem claro aqui, olha aqui: todos esperam de ti que lhes dê o sustento, lá no mar e aqui na terra. E por que não nós? Porque o animal não foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos. O Jesus não morreu para os animais serem salvos, não precisa de salvação. A vida deles é única, a nossa é eterna. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso espírito é eterno. E se separou de Deus com o pecado de Adão. Agora, é preciso que a gente entenda, vamos nos unir a Deus, e unidos a Deus, nós venceremos qualquer batalha em nome de Jesus. Partiu o pão e deu, que eles reconheceram, e Jesus desapareceu. E eles: mas não ardia em nós o coração, enquanto estavam a caminho? Arde. Quando Jesus está falando, você sente algo diferente. Você sabe que aquela palavra de Deus é para você, aquela palavra é forte, aquela palavra vai lhe levantar.